Olá, eu sou Eduardo Varneski da Silva, orientando do professor Dr. Gerry Luiz Ribeiro. Eu vou apresentar aqui a minha dissertação de mestrado, que se intitula Caracterização de carga, intensidade, volume e respostas metabólicas em uma sessão de treino de CrossFit. Bem, o CrossFit, criado pelo americano Greg Glassman na década de 1990, registrado como marca nos anos 2000. Ele é composto por movimentos funcionais constantemente variados e de alta intensidade. As bases práticas do CrossFit são 3: movimentos funcionais e de ginástica, movimentos de condicionamento cardiorrespiratório e movimentos de levantamento de peso olímpico e powerlifting. O WOD. O WOD é uma sigla usada no CrossFit que significa Workout of the Day, treino do dia. É o treino principal realizado em uma sessão de CrossFit, frequentemente desenhado para desenvolver condicionamento geral e testar diferentes capacidades físicas, como força, resistência, potência e flexibilidade. Os WODs podem variar amplamente em formato, movimentos e intensidade. Os treinos de Girls. No CrossFit, são benchmarks clássicos que servem como referência para medir o desempenho e o progresso dos atletas. Cada treino tem uma estrutura única, com combinações específicas de movimentos, repetições e cargas. Eles foram batizados com nomes femininos para representar os desafios que apresentam, assim como os furacões. No presente estudo, foi realizado o treino denominado WOD-Fran. Justificativa. O CrossFit é uma modalidade em ascensão no Brasil. Seu método variado e dinâmico vem atraindo diversas pessoas, jovens, adultos, idosos, atletas, ex-atletas, praticantes de outros esportes e até mesmo o público sedentário. E com o intuito de compreender melhor esta modalidade nova, foi feito este estudo. Objetivo geral: descrever e caracterizar a carga, intensidade, volume e metabolismo predominante em uma sessão de treino de CrossFit. A amostra, então, foi composta de 9 homens e 6 mulheres, de 18 a 40 anos, praticantes de CrossFit com no mínimo 1 ano, no mínimo 2 vezes por semana, e que realizam o WOD-Fran em tempo menor ou igual a 10 minutos. Protocolos e testes. Protocolo de treino, o WOD-Fran. B. Teste máximo progressivo, que é a ergospirometria, para o consumo máximo de oxigênio em limiares ventilatórios. C. Teste de potência, capacidade anaeróbia e índice de fadiga com um engate adaptado na bicicleta ergométrica denominada Salt Bike. D. Foi realizado o teste de força dinâmica máxima 1 RM para o exercício thruster. E. A frequência cardíaca foi monitorada com uma cinta polar. F. Foi registrada a taxa de esforço percebida, Borg de 6 a 20. G. Teste de capacidade máxima de repetições do exercício pull-up. H. Foi determinada a carga interna. E I. Volume de treinamento foi calculado. O protocolo de treino Fran Workout significa 21 do movimento thrusters, 21 repetições do movimento pull-up, 15 do thruster, 15 do pull-up, 9 thrusters, 9 pull-up. As cargas são para os homens 43 kg e para as mulheres 30 kg. Então aqui tem uma demonstração do thruster, onde uma voluntária realizando o movimento com 30 kg. Esse é o movimento thruster, um agachamento completo e um desenvolvimento de ombros com extensão total dos cotovelos. E aqui o pull-up, onde a pessoa faz o exercício na barra fixa, podendo fazer um movimento de balanço com as pernas e o tronco, mas obrigatoriamente precisa passar o queixo da barra e logo descendo, estendendo todos os braços sem tocar os pés no chão. Ergospirometria, então aqui foi feito com uma Assault Bike. A velocidade inicial foi entre 14 km por hora e 16, e a cada 2 minutos foi aumentada de 2 a 4 km até a exaustão, com duração entre 8 e 12 minutos.
Foi encerrado quando os participantes atingiram 2 dos seguintes critérios. A. Platô no consumo de oxigênio. B. Frequência cardíaca maior ou igual à predita paridade. C. Valor da taxa de troca respiratória maior que 1,10, que é o RER. D. Percepção subjetiva de esforço maior que 17 ou exaustão voluntária. Além disso, sinais de descoordenação motora também foram observados. Teste Wingate adaptado. Então, foi o máximo possível, na velocidade maior possível, em 40 segundos, onde desses 40 segundos nós descartamos os primeiros 10 segundos e pegamos 30 segundos finais, calculando a potência do movimento. Teste de um RM de thruster. Então, após o aquecimento, a intensidade foi estimada e fixada em cerca de 80% do previsto, de uma repetição máxima. Após cada repetição realizada, a carga foi aumentada. Entre cada série teve de 3 a 5 minutos de descanso para recuperação. O teste foi validado quando os sujeitos completaram o movimento sem auxílio e de forma adequada. Foram realizadas no máximo 5 séries até completar o teste de 1RM. Foi finalizado quando o sujeito não conseguiu mais realizar o movimento com perfeição. Teste máximo de repetições de pull-ups. Então, tiveram 2 variações. Esse primeiro se chama Butterfly, onde tem um movimento maior com todo o corpo e obrigatoriamente respeitando os requisitos, que é passar o queixo da barra e estender todo o corpo quando desce. E o outro é o Keeping Pull-Up, onde faz um movimento um pouquinho menor de tronco, pernas e quadril, mas obrigatoriamente respeitando aí, passando o queixo da barra e estendendo os braços, conforme é necessário nas regras do movimento. Os procedimentos estatísticos. A distribuição dos dados foi considerada normal pelo teste Shapiro-Wilk. As variáveis quantitativas foram descritas por média de desvio padrão. As variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas. Para comparar médias entre os grupos, o teste T-Student para amostras independentes foi aplicado. Foi realizada a correlação de Pearson entre as variáveis antropométricas, metabólicas, cardiorrespiratórias e força-resistência com as variáveis de desempenho, que é o tempo do Odd-Fran, uma repetição máxima de thruster e repetições máximas do pull-up. O nível de significância adotado foi de 5% e as análises foram realizadas no programa SPSS versão 21.0. Resultados. Então, aqui é a tabela de resultados, que é a tabela 1, onde teve a caracterização da amostra de homens e mulheres praticantes de CrossFit e seu desempenho durante o Odd-Fran. Foram analisadas as variáveis antropométricas, variáveis metabólicas cardiorrespiratórias, variáveis de força e resistência, variáveis de desempenho do Odd-Fran. E aqui está o resumo de homens e mulheres. As diferenças significativas entre homens e mulheres ficaram na massa corporal, VO2 limiar anaeróbio, VO2 de pico, capacidade anaeróbia, carga de 1 RM de thruster e volume de treinamento. Obtiveram valores maiores os homens. E não houve diferença significativa entre homens e mulheres no VO2 do limiar aeróbio, a frequência cardíaca limiar aeróbio, anaeróbio, a frequência cardíaca máxima, potência anaeróbia relativa, índice de fadiga, repetições máximas de pull-ups. Não tiveram diferenças.
E apesar de todas as diferenças dessas variáveis, não houve diferença no desempenho do ODFRAM. A tabela 2 traz correlação entre as variáveis antropométricas, metabólicas, cardiorrespiratórias e de força e resistência, com as variáveis de desempenho do ODFRAM. Então, teve uma correlação da idade, menor idade, com o número de repetições de pull-ups. A massa corporal foi relacionada com um RM de thruster, quem levantou maior carga. O VO2 limiar anaeróbio se correlacionou com quem levantou mais peso no RM de thruster. O VO2 limiar aeróbio se correlacionou com as pessoas que fizeram maior quantidade de pull-ups. A capacidade anaeróbia teve uma correlação também com quem levantou maior carga num RM de thruster. E também a potência anaeróbia relativa se correlacionou com o RM de thruster. Um RM de thruster teve uma correlação com um percentual com o tempo do ODFRAM. Ou seja, para quem teve uma representação menor, nas cargas de 43 kg e 30, foram mais rápidos no tempo do ODFRAM. Correlação entre as variáveis. Idade. Então, resumindo, a idade se correlacionou com o VO2 limiar aeróbio, né, de uma forma moderada, com os pull-ups. VO2 limiar anaeróbio, capacidade anaeróbia, potência anaeróbia relativa e massa corporal tiveram correlação moderadas a fortes e positivas com o RM de thruster. E o percentual de um RM teve uma correlação moderada e positiva com o tempo no ODFRAM. Então, aqui a tabela 3, fazendo a comparação dos indivíduos que realizaram o ODFRAM em menos de 6 minutos e aqueles que fizeram a mais de 6 minutos. Resumidamente, nós podemos ver aqui nessa tabela que aqueles que realizaram o protocolo de treinamento, que é o ODFRAM, em menos de 6 minutos, tiveram VO2 limiar anaeróbio maior, VO2 de pico maior, um RM de thruster maior carga e o maior número de repetições do exercício de pull-up. O tempo de execução, então, foi menor. A escala de percepção subjetiva do esforço foi menor para quem realizou menos 6 minutos. O percentual de 21, 15 e 9 pull-ups teve uma representação menor para quem realizou menos 6 minutos e a carga interna também foi menor. Então, a conclusão é que a carga externa de 43 kg dos homens e 30 kg das mulheres, sugerida para execução deste treino, referência do ODFRAM, apresentou valores diferentes no percentual de força individual, induzindo assim a um nível de esforço maior quando observado a carga interna, impactando de forma negativa no desempenho. Portanto, surge uma possibilidade de que as cargas predeterminadas no ODFRAM sejam desproporcionais conforme o percentual de força máxima de cada indivíduo. O presente estudo possui limitações, pois avaliou uma pequena amostra e apenas um tipo de treinamento de CrossFit, dentre outros. Sugere-se novos estudos, principalmente com outros treinos de referência, que determinam uma carga específica e também com aqueles treinos de maior duração e possíveis estímulos diferentes. Algumas referências e muito obrigado.